Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula, então, de Física C. Vamos ver aqui mais uma aula de magnetismo, tá? Lembra que na nossa primeira aula de magnetismo a gente definiu, né, como é que o magnetismo ele surgia. Expliquei para vocês que Maxwell, né, ele mostrou nas equações dele que toda vez que variasse o campo elétrico na região, a gente teria um campo magnético. Vimos como é que funcionava, né, o caso de partir ímã. Vimos como funcionava também, né, a bússola, como é que era a orientação dela. Depois, na nossa segunda aula de magnetismo, vimos como é que era a corrente, né? Como é que era a produção de campo magnético de uma corrente. A gente aprendeu a regra da mão direita, lembra? Corrente, campo, se o fio for retilíneo. E aí vimos lá que a gente poderia utilizar a rosca da garrafa como referência para isso também. Na nossa terceira aula, a gente estudou outras formas de produção do campo, que seria através de espira ou um conjunto de espiras, que é o que a gente chama de bobina, que poderia ser a bobina chata ou poderia ser a bobina longa, que era o solenoide, tá? Aí eu disse para vocês que no caso, né, do fio ser encurvado, como é numa espira, como é numa bobina, era legal fazer uma inversão do posicionamento dos dedos. Chamar isso aqui de corrente elétrica e isso aqui de campo, sempre com a regra da mão direita, tá? Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa quarta aula de magnetismo e essa quarta aula a gente vai falar sobre força magnética. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem, tá? Magnetismo e eletricidade fazem parte da mesma teoria, que é a teoria eletromagnética. Expliquei sobre o contexto histórico disso aí para vocês, tá? E é importante lembrar que um conceito ele não está desvinculado do outro. Então, se a gente pensar, quando eu coloco uma carga positiva na proximidade de uma outra carga positiva, pensa lá em campo elétrico, tá? Lembra que o campo da primeira vai produzir força sobre a segunda e o campo da segunda vai produzir força sobre a primeira. Lembra lá daquela região odorífera que eu citei para vocês, que seria como um bom exemplo para você perceber como isso funcionava. Então é como se o campo elétrico da primeira carga fosse o odor dela, que chega lá na segunda fazendo aparecer, né, uma interação, e o cheiro dessa segunda carga, que seria o campo, vai chegar na primeira. A partir daí elas conseguem perceber a presença uma da outra e começam a trocar forças. No magnetismo não é muito diferente, tá? Normalmente, quando você vai analisar uma força, eu já queria que vocês pensassem também que essa força ela é uma interação entre dois corpos, tá? E se é uma interação entre dois corpos, você tem que ter, normalmente, dois campos atuando. Então, olha o que eu vou propor aqui para vocês. Pensa primeiro nessa parte da figura aqui, tá? Não vamos pensar naquela segunda etapa. Deixa eu até dividir aqui para vocês, para não ter nenhum problema de percepção, tá? Então, vamos pensar primeiro nessa parte. Existe um campo magnético, tá? Que está penetrando no plano do quadro. Esse campo magnético, eu não sei quem está produzindo. Pode ser um grande ímã que está aqui, tá? Pode ser um solenoide, pode ser um fio retilíneo, pode ser o que for. Você vai ter um campo magnético que está com essa orientação. Então, esse campo magnético eu vou chamar de campo magnético externo, tá? Porque a questão não está me mostrando quem é que está produzindo o campo. Então, já existe um campo aqui nessa região. Se eu colocar uma carguinha agora positiva aqui nessa posição, vamos lembrar. Se essa carguinha ela é positiva, a gente sabe que ela produz campo elétrico. Mas se ela produz campo elétrico, lembra que não quer dizer que ela está produzindo campo magnético. Porque para a produção de campo magnético tem que ter variação do campo elétrico. Então o que vai acontecer? Se eu pegar essa carguinha e meter uma certa velocidade nessa carguinha aqui, vamos tentar agora avaliar o que está acontecendo. Toda vez que uma partícula carregada está em movimento, lembra que ela varia o campo elétrico na região? E se ela variar o campo elétrico na região, ela produz um campo magnético. Então eu já posso falar para vocês que uma partícula carregada em repouso, ela não produz campo magnético, mas uma partícula carregada em movimento, ela vai produzir campo magnético. E aí como é que vai acontecer, tá? Essa partícula em movimento, ela vai produzir um campo magnético tal que vai interferir em cima desse cara que está produzindo um campo externo. Como eu falei para vocês, vamos pensar num grande ímã que tem aqui, tá? Na hora que essa partícula começar a se deslocar, ela vai produzir um campo magnético que vai atingir essa fonte produtora desse campo que eu chamei de campo externo. E, ao mesmo tempo, esse campo externo vai produzir uma interação com essa carga. Então, olha o que a gente está percebendo. Que o campo produzido por essa carga, quando ela está em movimento, vai interferir nesse agente externo e o campo do agente externo vai interferir sobre esse cara aqui, ou seja, fazendo aparecer uma força. E como é que a gente calcula essa força? A gente calcula a força magnética sempre da seguinte maneira, tá? É o campo magnético que... Deixa eu só colocar aqui numa outra orientação. Olha só. A força magnética ela vai ser calculada como sendo o quê? Coloca lá. Ó. Então, a força magnética é a carga da partícula que está se deslocando, multiplicado pela velocidade
multiplicado pelo campo externo, porque é o campo que está atuando sobre essa partícula, multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Você fala, mas que seno é esse, professor? É o seno entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, a fórmula que a gente utiliza para poder determinar a força magnética é essa aqui. Mas notem o que eu falei para vocês. A partícula ela tem que ter carga e tem que ter velocidade. Porque se ela tiver carga e tiver velocidade, ela produz um campo magnético. Esse campo magnético interage com o campo externo, fazendo então aparecer uma força. Aí você fala, professor, se só tem essa fórmula para poder calcular a força magnética sobre partícula, então acaba que não é difícil determinar, né, o valor dessa força. Não, para determinar o valor realmente é tranquilo. A única questão aqui é como você vai definir para onde vai estar essa força, que você precisa saber qual é a direção e sentido dessa força, tá? Então entra agora a nossa segunda regra. Antes a gente aprendeu a regra da mão direita, agora a gente vai aprender a regra da mão esquerda. E essa regra da mão esquerda você vai trabalhar sempre com 3 dedos, com o polegar, com o indicador e com o dedo médio, tá? Então como é que vai funcionar? Primeira coisa, faz com paciência, tá? E não fica aí travadão, não. É uma coisa simples de ser feita. Vai acompanhando, pausa o vídeo, faz como vocês acharem melhor. Então, a primeira coisa é fazer um L. Lembrando que é a mão esquerda, tá? Primeiro você vai fazer um L, formar 90 graus entre o polegar e o dedo indicador. Agora você vai pegar o dedo médio e vai colocar ele perpendicular à palma da mão, certo? Então, se estiver difícil de fazer, não tem problema. Vai lá e ajuda com a outra mão para tentar manter 90 graus aqui e 90 graus aqui também. Quando você olhar a sua mão de cima, tá? Você vai lembrar de uma frase. Fui bem no vestibular. Fui é F de força, bem é B de campo e vestibular é V de velocidade. Então, esses 3 dedos eles vão representar sempre 3 vetores. Um vetor de força, um vetor de campo e um vetor de velocidade. Mas essa ordem ela tem que ser respeitada, tá? Então, fui bem no vestibular. Fui F de força, bem B de campo e vestibular V de velocidade. Tudo bem? Agora observem nessa figura. Estão vendo que eu dei 2 vetores para vocês? Eu dei o vetor campo magnético externo e dei o vetor velocidade. E agora está faltando você definir para onde está a força. Então você sempre vai fazer essa regra, sendo que esse dedo representa a força, esse dedo representa o campo e esse dedo representa a velocidade. E você vai adequar o posicionamento desses dedos com os 2 vetores que a figura te der. Os 2 vetores vão ser dados sempre pela questão e você vai ter que descobrir o terceiro. Então vamos lá. Ele te deu o campo aqui da região? Deu. Então o dedo do campo é esse. Ele te deu o vetor velocidade? Sim. Então o dedo da velocidade é essa. Então olha o que você vai fazer. O campo aqui, como é que tá? Tá entrando, tá saindo, tá indo para a direita, tá indo para a esquerda? Para onde é que tá indo o campo? Ah, professor, tá entrando. Então você vai pegar o dedo que representa o campo, fui bem no vestibular, tá? Vou pegar o dedo do campo e vou orientar para onde ele está orientado. Estão vendo? Ó, meu dedo está representando o vetor de campo e ele está entrando no plano do quadro, que é o xizinho. Esse dedo não é o dedo da velocidade? Mas para onde está a velocidade dessa partícula? Ah, professor, pelo que você desenhou aqui, está para a direita. Então esse dedo tem que apontar para a direita e esse dedo tem que estar apontando para dentro do quadro. Olha o que a gente vai fazer. Quando a gente definir para onde está o campo, só gira a sua mão. Agora acompanha aí na sua apostila, olha só, tá? Se o campo está entrando e a velocidade está para lá, concordam que 2 dedos já ficaram orientados conforme a figura? Bacana. Então eu te pergunto, para onde está apontando o dedo da força? Ah, professor, está apontando para cima. Então você já definiu qual é a direção e sentido desse vetor de força. Então tá aqui, ó. A força magnética que atua sobre a partícula vai ter essa orientação. Tá claro? Então assim, ó, lembrando, os 3 dedos representam 3 vetores, sendo que toda a questão vai te dar pelo menos 2 vetores para você descobrir o terceiro. Vamos pensar agora. Se eu colocar mais uma partícula aqui, só que essa partícula que eu coloquei aqui, ó, também é positiva, só que agora a velocidade dela não está mais para a direita, agora ela está para a esquerda. Vamos pensar então. Fui bem no vestibular, te dei o campo e te dei a velocidade. Então eu te dei esses 2 vetores. O campo está entrando, a velocidade está para lá, e agora anotem, ó, o dedo do campo está apontando para onde está o campo, e o dedo da velocidade está apontando para onde está a velocidade. Para onde é que ficou a força, então? A força ficou para baixo.
Então, não é difícil a gente lidar com isso aí, tá? É só fazer com calma, orientar direito os dois dedos referentes aos vetores que ele colocou aqui pra gente e achar o terceiro. Mas fala assim, mas professor, esses dois exemplos que você colocou aí, você colocou duas partículas positivas. E se fosse uma partícula negativa, o que a gente faria? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Só que o vetor que você encontrar, você vai inverter o sentido. Então, toda partícula negativa, ela não produziria um campo elétrico no sentido contrário de uma partícula positiva? Então, quando a partícula for negativa, você faz a regra direitinho. Quando você achar o vetor que não apareceu na figura para cima, você só inverte o sentido e coloca ele para baixo. Achou para a direita? Coloca para a esquerda. Achou para fora? Coloca para dentro. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos lá. O que eu te dei? O campo e te dei a velocidade. O campo está entrando, olha lá, a velocidade está para cima. Notem de novo. O dedo do campo e o dedo da velocidade já está adequado com a figura. Para onde é que apareceu o vetor de força? Ah, professor, apareceu para a esquerda. Mas agora eu te pergunto, a partícula é positiva ou é negativa? Ah, é negativa, então tem que inverter o sentido desse vetor. Se o campo está entrando e a velocidade está para cima, eu encontrei a força para a esquerda. Mas se eu encontrei a força para a esquerda, como a partícula é negativa, a força magnética, então, ela vai ficar para a direita. Tudo bem? Legal? Vamos colocar aqui mais dois exemplos, ó. E nesse caso, se eu tiver uma partícula negativa para baixo, tá? Se deslocando para baixo, e se eu tiver uma partícula positiva se deslocando para cima. Então, vamos de novo. Olha para cá. O que eu te dei de informação primeiro para essa partícula positiva? Eu falei que o campo magnético está para a direita, agora não mais entrando como eu fiz ali na primeira situação, tá? Você tem uma velocidade para cima. Então, vamos lá. O dedo do campo tem que apontar para onde está o campo, e o dedo da velocidade tem que apontar para onde está a velocidade. Olha agora para minha mão aqui, ó. Dedo do campo apontando para onde está o campo, dedo da velocidade apontando para onde está a velocidade. Para onde é que você encontrou a força? Ah, entrando no plano do quadro, professor. Então, bacana. Então, se está entrando, qual é a simbologia que a gente utiliza? É xizinho. Então, a força magnética sobre a partícula tem essa orientação. Vamos fazer para outra aqui, ó, para negativa. O campo não está para lá? Tá, né? A velocidade não está para baixo? Então, olha aqui, ó, dedo do campo, dedo da velocidade. Para onde é que está a força, então? Ah, está saindo do plano do quadro. Mas a partícula é positiva ou é negativa? Negativa, então eu tenho que inverter o sentido. Então, significa que a força magnética ela vai estar orientada dessa maneira aqui. Ficou claro para vocês? Legal? Agora, vamos fazer assim, ó. Em todas as situações, eu te dei o campo e pedi a força, né? Vamos fazer agora diferente, ó. Se eu disser para vocês que aqui tem uma partícula negativa, e essa partícula negativa, ela está submetida a uma força magnética desse jeito, e ela tem uma velocidade que está orientada desse jeito aqui, tá? Eu pergunto a vocês, como é que está o campo magnético? Ah, professor, não estou entendendo. Lembra que eu te falei que os três dedos representam três vetores e que toda questão ela vai te dar dois vetores. Você vai ter que adequar os seus dedos para isso, para verificar para onde é que vai estar o campo. Então me ajuda. O dedo da força não é o polegar e o dedo da velocidade não é o dedo médio? Então olha como é que você teria que fazer isso. Ó. O dedo da velocidade está para lá e o dedo da força está para baixo. Verifica, ó. Força está para baixo e velocidade está para lá. Estão vendo que eu orientei os dois dedos conforme a figura? Não esquece da frase. Fui bem no vestibular, tá? Te pergunto, para onde é que está o campo, então? Ah, o campo está saindo, professor, mas agora volta. A partícula é positiva ou ela é negativa? Negativa. Então tem que inverter o sentido do vetor que você está procurando. Velocidade está para lá, força está para baixo, o campo estaria saindo. Como a partícula é negativa, já posso afirmar para vocês que o campo magnético aqui da região, ele vai estar entrando. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então, galera, já aprendemos a utilizar a regra da mão esquerda, tá? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver três casos especiais. Lembra que para calcular a força não é complicado, porque só tem essa fórmula, tá? Pelo menos até esse momento da matéria. Mas, se você quiser avaliar casos especiais, é exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o primeiro caso, tá? E o primeiro caso é quando o ângulo formado entre a velocidade e o campo foi igual a 0 ou 180 graus, tá? Se for igual a 0 ou 180, vamos pensar. Imaginem que nós temos aqui, ó, um campo magnético que está orientado desse jeito, tá? Aqui está o campo magnético.
E eu vou colocar uma partícula agora se deslocando aqui, ó, e essa partícula ela é positiva e a velocidade dela está para lá. Então, notem, qual é o vetor que está faltando aí dessa figura? Não é o vetor de força? Então, vamos tentar fazer a regra. O campo está para lá, a velocidade também está para lá, então só funcionaria se eu pudesse colocar os meus dedos assim, mas não pode. Então, vamos pensar primeiro. Do que a força depende? Da carga da partícula, da velocidade da partícula, do campo que já existe na região, não do campo produzido pela própria partícula, tá? E do seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo. Concordo que o vetor velocidade e o vetor campo estão apontando para a mesma direção e sentido. Então o ângulo aqui é zero. Mas aí eu te pergunto, quanto é que vale o seno de zero? Ah, o seno de zero, professor, vale zero. Pois é. Então se o seno de zero vale zero, essa força magnética ela também vai valer zero. Então, nesse caso específico aqui, ó, não existe força magnética. Você fala, então é fácil, né? Não, é simples. E que ninguém vai pedir para você calcular isso. Mas é importante esse caso mostrar aqui para vocês que todas as vezes que a partícula estiver se deslocando a favor do campo ou contrário ao campo, nunca vai ter força magnética sobre ela. Por que eu digo que isso aqui é importante? Porque tem muita questão de vestibular que fala assim, ó, uma partícula carregada, tá? Quando entra em um local onde tem um campo magnético, ela fica submetida à ação de uma força magnética? O que você teria que responder? Depende. Depende de qual ângulo essa partícula entrou nessa região de campo magnético. Então vamos supor que aqui na frente da lousa digital, tá, nós tenhamos um campo magnético, ele esteja controlado e limitado só para essa região da lousa digital. Vem uma partícula e entrou nessa região com uma certa velocidade, a chance de ter força magnética é bastante grande. Agora, se o ângulo formado entre a velocidade e o campo for 0 ou 180, não vai existir força. Então é por isso que eu disse para vocês. Você não pode afirmar que partícula carregada se deslocando dentro de um campo magnético fica submetida à ação de uma força, porque isso vai ficar dependendo de qual ângulo que esse cara vai estar formando com o campo. Então assim, pessoal, é muito importante que nesse momento, tá, inicial da matéria, se vocês não têm aqui um bom domínio da regra da mão esquerda, é importante que vocês treinem bem. Pega esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, desenha numa folha e vai tentar encontrar para onde está essa força, tá? Quase todas as questões, quando ele pede para você calcular o valor da força, ele vai te pedir também qual é a direção e sentido. Então não se engana, tá? Não acha assim, mas aí se eu aprender a calcular e tiver uma dificuldade ali para achar a direção e sentido, isso não vai interferir tanto. Vai interferir em quase todas as questões. Então dedica um certo esforço aí para isso. Então, vimos o primeiro caso. Vamos agora ao segundo caso, tá? São 3 casos no total. Então, o segundo caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando o ângulo formado entre a velocidade e o campo for igual a 90 graus, tá? Então vamos pensar desse jeito aqui, ó. Existe um campo magnético que está orientado desse jeito, tá? Professor, e esse campo magnético quem é que está produzindo? Não sei, a questão não me mostrou o agente produtor. Mas existe aqui, ó, um campo magnético que está orientado dessa maneira. Lembrando que x significa entrando no plano do quadro, tá? Agora eu vou colocar uma partícula positiva se deslocando aqui, ó, tá? Essa partícula positiva, ela está se deslocando aqui com uma certa velocidade. Agora vocês vão lá e fazem a regra da mão esquerda para descobrir para onde está a força. Lembra? Força, campo, velocidade. Te dei o campo e te dei a velocidade. Tenta achar aí o posicionamento. Faz vocês. Vai lá. Começa pelo campo, né? A velocidade, ela tá para lá. Então eu já sei que a força magnética, ela vai estar para baixo. Tá fazendo com a mão esquerda? Tem que ser com a mão esquerda, hein, tá? Campo entrando, velocidade para lá. Então a força está para baixo. Já tenho certeza, então, que existe uma força magnética atuando com esta direção e sentido. Só que agora pensa. Uma partícula que vem se deslocando com uma certa velocidade e você dá um puxão lá para baixo, que é exatamente a ação dessa força magnética, ela vai dar uma guinada, tá? Vamos supor que devido à ação dessa força magnética, vamos supor que essa partícula agora se encontra nessa posição, ela é positiva e a velocidade tem essa orientação, tá? Então é o que eu falei para vocês. Quando alguma coisa penetrar, tá, num certo local
Se você tiver uma força atuando, ela vai dar uma enviesada na trajetória, ou seja, ela vai dar uma alterada na trajetória. Se alguém vem aqui e você aplica uma força para baixo, ela vai tender a se deslocar para baixo. Pergunto, se a gente fizer de novo a regra da mão esquerda, descobre para mim para onde é que está a força magnética sobre essa partícula. Então, vamos lá. O campo está entrando, a velocidade está para baixo, então a força ela vai estar para a direita. Se a partícula fosse negativa, estaria para a esquerda. Tem que inverter o sentido. Então a força magnética ela vai estar aqui, ó, tá? Notem uma peculiaridade aqui, ó. Se alguém está se deslocando para baixo e você dá um puxão para a direita, ela vai tornar o quê? A sofrer um desvio para a direita. Vamos supor que devido à ação dessa força, ela sofreu um desvio e agora essa partícula ela se encontra nessa posição aqui, ó, tá? Então, se encontrando nessa posição, refaça. Concordam que o campo está entrando, que a velocidade está para lá, então a força magnética ela vai estar para cima. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, ó. Essa força magnética, notem que ela está apontando para o mesmo ponto, tá? Ou seja, está apontando para o centro da trajetória, tá? Então, enquanto essa força estiver atuando, essa partícula ela vai ficar girando aqui, ó, tá? Então, se ela vai ficar girando, vamos lembrar. Essa força, vocês estão notando que está formando sempre 90 graus com o vetor velocidade? E se está formando 90 graus, a conclusão que a gente tira. Essa força ela tem um comportamento de força centrípeta. É importante vocês lembrarem, lá na física A, tá, o professor deixou claro para vocês assim, ó, que a força centrípeta não é uma força que existe por si só. Eu jamais poderia dizer que aqui tem força magnética e também tem uma força centrípeta. O correto é a gente falar que alguma força assume a função de força centrípeta. Vocês estão percebendo que essa força magnética ela está apontando aqui para o centro? Então ela está assumindo a função de força centrípeta. A força magnética aqui é que se comporta como força centrípeta. Só que aí tem um detalhe. Toda força centrípeta ela está formando 90 graus com a velocidade. Então ela não realiza trabalho, tá? E se ela não realiza trabalho, significa que ela não entrega energia para a partícula e não retira energia da partícula. Por quê? Quando se fala realizar trabalho, seria transferir energia para essa partícula. Então vamos pensar. Se essa força ela vai estar sempre formando 90 graus com a velocidade, então ela não pode aumentar a energia e nem reduzir. Ou seja, a energia cinética não sofre modificação. Se a energia cinética não sofre modificação, se essa partícula entrou aqui a 100 km por hora, essa força vai deixar a velocidade continuar sempre a 100 km por hora. Então, o movimento que a gente vai perceber aqui, ó, é um movimento circular uniforme, tá? Você fala, professor, e o que a gente poderia, né, analisar para chegar nessa conclusão? Primeiro que a trajetória aqui é curvilínea, porque essa força não vai sofrer modificação, então a deflexão ela vai ser padrão. É uniforme porque ela não realiza trabalho, então se ela não realiza trabalho, ela não vai entregar energia para essa partícula, fazendo com que ela aumente a velocidade, tá? Então, uma coisa que a gente já pode dizer, que a força magnética está se comportando como força centrípeta. Só que a força magnética, se vocês olharem no início da aula, ela é calculada como QVB multiplicado pelo seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Só que a velocidade está para lá e o campo está entrando. Então, o ângulo aqui é 90 graus, com seno de 90. E isso aqui tem que ser igual a mv quadrado dividido pelo raio, que é a fórmula da força centrípeta. Então, já sabemos que isso aqui vale 1, seno de 90 vale 1, tá? Essa velocidade eu posso cortar com esse quadrado, então eu já sei que o raio da trajetória é mv sobre qb. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando assim, ô professor, mas por que você deduziu essa fórmula aí do raio? Porque como esse movimento é um movimento circular uniforme, vocês devem lembrar que quase todas as fórmulas do movimento circular uniforme dependem do raio, tá? Então, se depende do raio, você vai ter que determinar primeiro o raio para poder depois determinar qualquer coisa desse movimento. Então, eu vou fazer uma dedução com vocês aqui, que ela é bem interessante. Pode manter a câmera aí, Giovanni, só pegar minha água, tá? Pode pensar assim, ó, toda vez que a gente vai deduzir alguma coisa relativa a movimento circular uniforme, fica a dica, tá? Sempre pense em uma volta, tá? Pensa sempre em uma volta. Vocês concordam que velocidade é o que ele vai andar dividido pelo intervalo de tempo. Então, pensando em uma volta, quanto que ele anda? Na hora que ele executa aqui uma volta inteira, ele andou 360 graus. Não, mas eu não estou perguntando em ângulo, estou perguntando quanto ele andou de distância.
E como é que a gente calcula essa distância que ele percorreu aqui? Vocês concordam que isso seria o comprimento da circunferência? E o comprimento da circunferência é o quê? É 2πr. E como é que se chama o tempo necessário para executar uma volta? Ah, o tempo necessário para uma volta é período, professor. Legal. Acabamos de deduzir aqui, ó, uma fórmula para o movimento circular uniforme. Agora só joga isso para lá. Velocidade vezes o período é igual a 2πr. Mas quanto é que vale o R? Vale mv sobre qb. Eu já deduzi anteriormente para vocês. Pode cortar essa velocidade com essa velocidade? Olha a fórmula que eu encontrei aqui, ó. 2π, que multiplica a massa, dividido pela carga, multiplicado pelo campo que tem na região. Pronto. Defini o tempo necessário para ele executar uma volta. Por exemplo, se ele te perguntasse qual é a frequência desse movimento, lembra que a frequência é o inverso do período? Só inverter isso aqui que já está tudo resolvido. Tá? Notem, pessoal, esse segundo caso é um caso bem interessante para o vestibular, porque o leque de possibilidades de pergunta aqui é muito grande. Tá? Eu posso te perguntar sobre resultante centrípeta, eu posso te perguntar alguma coisa sobre o magnetismo, eu também posso te perguntar sobre a cinemática desse movimento, né? Qual o tempo que ele demora para executar meia volta, qual é a frequência, né? Essas coisas todas. Então, treine isso aqui. Isso é de fato uma coisa muito importante. Aí você fala assim, mas professor, e o terceiro e último caso que você tinha citado? Seria o que exatamente? A junção do primeiro com o segundo caso, tá? Então, essa junção do primeiro com o segundo caso, olha como é que ficaria. Vamos desenhar um campo aqui, ó, tá? E esse campo que eu vou desenhar para vocês, vamos colocar na horizontal para a direita, tá? Vamos definir desse jeito, ó. Então, existe um campo aqui que é um campo externo, tá? Ele está orientado desse jeito, olha lá. Campo aqui dessa maneira, bacana. E eu vou colocar uma partícula positiva entrando aqui, ó, tá? Com uma velocidade. E essa velocidade que a partícula está entrando, está formando aqui, ó, um certo ângulo alfa com esse campo. Então, o terceiro caso que eu vou mostrar para vocês, terceiro caso, é quando o ângulo formado entre a velocidade e o campo for diferente de 0, 90 ou 180, tá? Qualquer ângulo compreendido entre 0 e 180 que seja diferente, né, desses aqui que eu citei para vocês, vai cair nesse caso. Fala, pois é, professor, agora como é que eu devo fazer? Faço a regra de novo? Ó, tenta fazer a regra. Se o campo estiver para lá e a velocidade ela está desse jeito, só se os meus dedos pudessem ficar inclinados. Mas eu falei para vocês que obrigatoriamente teria que ter 90 graus. Então, esse tipo de penetração aqui é o que a gente chama de penetração de partícula de maneira oblíqua, ou seja, não está penetrando nem a favor do campo e nem perpendicular ao campo. Está penetrando de maneira oblíqua. Olha o que a gente vai fazer então. O primeiro passo, decompõe essa velocidade. Mas decomposição? Sim. Decompõe a velocidade na hora que você decompor. Você vai produzir aqui, ó, uma componente y, que eu vou chamar de VY, e uma componente x, que eu vou chamar de Vx. Lembra que quando a gente faz isso, quando a gente decompõe um vetor de velocidade em duas componentes, esse vetor já não existe mais porque ele foi transformado naquelas duas componentes. E lembrando, esse ângulo alfa aqui, vocês concordam que é entre o vetor e o eixo x? Então, isso aqui vai estar com ângulo, V cosseno, tá? E aqui vai ser V seno. Então, pessoal, já percebendo aí que eu já fiz a decomposição, a partir do momento que eu fiz a decomposição, eu posso esquecer esse vetor que estava ali em azulzinho e pensar agora só nas componentes. Primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui. Esse Vx, ele está formando qual ângulo com o campo? O campo está para a direita e o Vx também está para a direita. Se o ângulo está para a direita e o Vx também está para a direita, o ângulo é zero. Isso não produz força. Então, já vou colocar para vocês. Ó. Aqui eu já tenho absoluta certeza que essa velocidade não vai produzir força magnética. Agora, essa velocidade y, ela não está formando 90 graus com o campo? Está formando 90 graus com o campo, cai na segunda situação que eu falei ali para vocês. Vai ter uma força magnética sobre essa partícula e essa força ela vai ser o quê? Ela vai ser uma força com comportamento de centrípeta. Então, bora meter a regra da mão esquerda aqui, ó, tá?
Vocês concordam que o campo está para lá e que a velocidade y está para cima. Lembra que o Vx não produz força, tá? Então, o campo para lá, velocidade y para cima. Pergunta a vocês, para onde é que deu a força? Ah, professor, deu para dentro, ó, porque quando a gente faz ó, o campo para lá, velocidade para cima, então a força está para dentro. Legal. Se a força está para dentro, concorda que essa força magnética sobre partícula ela é centrípeta? Então, se a força magnética sobre a partícula é uma força centrípeta, então ela tem que girar em torno do centro. E a força centrípeta, como o próprio nome diz, ela aponta para o centro. Então, fazendo a regra aqui, vocês perceberam que a força está para dentro do quadro. Então, o centro da trajetória está lá dentro do quadro. Coloca bastante atenção, porque esse é o único ponto de real dificuldade da aula, tá? Raciocina comigo agora assim. Ó. Se eu pegasse o plano do quadro que está aqui, ó, tá? Onde está essa flanela, e deslocasse o plano do quadro para cá. Tá? Então, fiz isso. Puxei a folha do quadro para cá. Quando a gente fez a regrinha, lembra que eu trouxe tudo para cá, tá? Na hora que eu fiz a regrinha, o campo está para lá e a velocidade está para cima. Então, já sei que a força está aqui para dentro. Então, o centro da trajetória está dentro do quadro, tá? Esquece o Vx, porque o Vx não produz força. Esquece ele por enquanto. Se tiver só o Vy, a partícula está aqui e o centro da trajetória está aqui. Ó. Lembra da regra? Ó. Campo para lá, velocidade para cima, a força está apontando para dentro do quadro, então o centro da trajetória está aqui. Se a velocidade está para cima e aqui está o centro da trajetória, ela deveria ficar girando desse jeito, ó, tá? Girando em torno desse ponto. Então, ela deveria ficar fazendo isso ó, em relação ao centro. Então, pessoal, já é esperado que aconteça isso. Ó. Trouxe o plano do quadro para cá, fiz a regrinha, força está apontando aqui para dentro, ela deveria ficar girando desse jeito. Olha lá, então é uma trajetória circular. Legal, tá? Num plano perpendicular ao plano do quadro. Mas agora insere o Vx. Fala, mas professor, mas você falou que o Vx não produz força? Ele não produz força, mas ele produz deslocamento, tá? Então raciocina. Ele não estaria só girando desse jeito se tivesse só o Vy? Legal. Então isso seria uma trajetória circular. Agora impõe o Vx, que é um deslocamento para a direita. Ó. Então estou girando, vou meter o Vx agora. Ó. À medida que ele vai girando, ele vai se deslocando para frente. Ele não está recebendo força para frente, mas ele já tem velocidade para frente. Então, a trajetória que essa partícula ela vai executar é uma trajetória que, ao mesmo tempo que ela vai girando, ela vai avançando. Como é força, a força magnética, ela é centrípeta, então significa que o movimento ele é uniforme. Só que aqui você não pode chamar de movimento circular. Isso é o que a gente chama de movimento helicoidal uniforme. Ou seja, esse movimento que ele é feito aqui pela partícula, além de girar, ele vai avançando. A trajetória, que seria o caminho que essa partícula está seguindo, é igualzinho a espiral da apostila de vocês ou do caderno de vocês. E à medida que vai girando, ele vai avançando. Aí você fala, nossa, que legal então, professor. Então isso aqui, movimento helicoidal uniforme, que ele vai formando como se fosse esse espiral, né? Exatamente. Só que espiral, normalmente, ou ele converge para o centro, ou ele diverge do centro. Isso aqui você teria que dar o nome de espiral cilíndrico. Mas eu diria que é melhor chamar de movimento helicoidal uniforme, que é mais interessante. Agora, vamos supor que eu chegue para vocês e faça assim. Ó. Eu quero calcular o raio dessa trajetória. Eu já não fiz a dedução para vocês de como calcular o raio? Para calcular o raio, é mp sobre qb. Só que eu não sei se vocês estão recordando que quando eu deduzi essa fórmula, o que eu fiz? Eu igualei a força magnética com a força centrípeta. Lembra disso? Então agora me ajuda no seguinte. Se a força magnética está se comportando como centrípeta, qual é a velocidade que gerou essa força? Foi o Vx ou foi o Vy? Ah, professor, foi o Vy. Então o que vai mudar? Só que aqui vai entrar Vy. Tá? E lembrando que não é difícil, tá? Lembra que eu tinha te dado um ângulo aqui com o eixo x, então o eixo x vai ser cosseno e o eixo y vai ser seno. Então, para determinar o raio da trajetória, seria isso aqui. Depois vocês lembram que eu deduzi com vocês ali que o período ele poderia ser calculado desse jeito, ó, 2π vezes a massa dividido por Qb. Lembra disso que eu fiz anteriormente lá, ó, tá? Então, vamos supor que eu te dê todos esses dados, tá? Eu passei ali o valor da velocidade, aí você já calculou quanto vale o Vy, tá? E também calculou quanto vale o Vx. E vamos supor que você chegou no valor do Vx de 6 metros por segundo.
Então é como se eu tivesse dado a velocidade, o ângulo, e você pudesse calcular cada um desses caras. E aí, na hora que você calculou isso, você substituiu a massa, a carga e o valor do campo e descobriu que esse período era de 2 segundos. Vamos tentar interpretar. O que significa período de 2 segundos? Que ele demora 2 segundos para poder executar uma volta. Legal. Aí eu te pergunto, qual seria a distância, tá? Olha a pergunta aqui. Qual seria a distância horizontal entre duas dessas hélices? Que eu vou chamar isso aqui de ΔSx. Falar entre a distância do quê, professor? Porque quando ele vai girando, a impressão que a gente tem é que está formando algumas hélices, tá? Então eu queria saber a distância entre 2 pontos consecutivos. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Quando você calculou o Vx e o Vy, já não descobriu quanto que esse cara está se deslocando na horizontal e quanto que esse cara iria se deslocar aqui na vertical. Eu já calculei aqui para vocês, imaginando os valores, né? Então, supostamente, o Vx seria 6. O que significa isso? Ele anda 6 metros a cada segundo. Mas o que é o período? O período é o tempo necessário para ele executar uma volta. Então, me ajuda. Quando ela saiu daqui de cima, para ela voltar para a parte de cima da hélice, concordo que ela tem que executar exatamente uma volta? Então, me ajuda. Para sair desse ponto, girar e voltar para um ponto, a parte de cima, qual foi o tempo que ele demorou? O tempo de uma volta, porque daqui até aqui, lembra que uma volta seria o quê? O tempo necessário para voltar à mesma posição em termos de giro. Então, se eu estava em cima, girei, eu vou estar em cima de novo quando executar uma volta. Pergunto, quanto tempo demorou essa volta? Demorou 2 segundos. E quanto que esse cara anda no eixo X a cada segundo? Ele anda 6 metros a cada segundo. Então, se ele anda 6 metros a cada segundo, pensa, em 1 segundo eu vou andar 6, em 2 segundos eu vou andar quanto? Eu vou andar 12. Então, eu já sei que a distância entre duas hélices consecutivas aqui é uma distância de 12 metros. Tá? Então, notem, isso aqui pode aparentar grande sofisticação conceitual, mas não é isso, tá? É simples, é porque aqui a gente tem uma composição de movimentos. Desde que você perceba que a trajetória, né, fez com que a força, desde que você perceba que essa partícula está recebendo uma força para o centro e que ela está girando e ao mesmo tempo ela está avançando, é só fazer pequenas adaptações aqui no processo que a gente viu lá nos outros 2 casos, tá bom? Pessoal, bastante dedicação nessa aula, tá? Essa aula é extremamente importante também para as coisas que a gente vai ver ali no futuro. E na próxima semana a gente vai continuar estudando força magnética, só que agora vai ser força magnética sobre fio e não sobre partícula, tá bom? Uma ótima semana, não deixem de fazer todos os exercícios, inclusive da listinha que a gente colocou lá na plataforma, tá? Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau!